Começou. Começou. Então tá, meu querido aluno, minha querida aluna, coisa boa que tu tá aqui conosco. Vamos estudar um pouquinho de língua portuguesa. Vamos lá, mais uma questão comentada aqui para você. Deixa eu compartilhar a tela, deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui, Dani, tu tá agitado hoje? Eu tô sempre agitado, pessoal. Olha aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um marcador. Não, amarelinho não dá, vai ficar muito fraco. Esse aqui, beleza. Olha só, eu falei que eu tava agitado, né? Falei. Né? E justamente por isso, olha só, deixa eu só colocar a minha Neuza aqui, né? Porque o cabinho não estava aqui, pessoal. E aí, como é que eu vou escrever, né? Com o mouse fica complicado. Minha letra já não é das melhores, né? Mas enfim, vamos lá. Enquanto o prof vai colocando aqui, você vai analisando a ponte alternativa cuja concordância verbal está correta. Então, vamos falar um pouquinho de concordância verbal, tá, meus amores? Olha só, vamos lá, já está tudo ok aqui. Temos o seguinte, a alternativa, então, cuja concordância verbal está correta, tá? Queremos ali a alternativa correta. Então, a alta dos preços dos combustíveis irritam o povo. Os Estados Unidos fica na América, minhas costas está doendo. Ela foi uma das que chegou, né, a tempo, tá? E, por último, a maioria dos brasileiros gosta de futebol, tá, gente? Então, olha só, aqui, né, nós temos o seguinte, tá? Peraí que meu mouse foi para o espaço. Tá? Temos que lembrar, então, primeiro, a primeira regra de concordância verbal. O que diz a primeira regra de concordância verbal? A primeira regrinha de concordância verbal diz que o verbo concordará com o sujeito, tá? Mas vamos melhorar isso aqui, porque isso aqui faz com que a gente erre de vez em quando, tá? Porque, na verdade, pessoal, deixa eu até trocar a cor aqui para você, olha só, o verbo, ele não concorda com o sujeito, ele concorda com uma coisa chamada núcleo do sujeito, tá? E uma informação muito importante acerca do núcleo do sujeito, muita gente diz assim, daí no núcleo do sujeito é sempre um substantivo ou um termo substantivado. Perfeito. Mas não esquece de outro detalhe, tá? Deixa eu só melhorar aqui, que esse meu S saiu horrível. Horrível. Agora deu uma melhoradinha, tá? Então, ele é um substantivo ou um termo substantivado. E ele não pode ser precedido por uma preposição. Núcleo do sujeito nunca será preposicionado. Então, entende o que o senhor está falando. Eu não estou dizendo que dentro do sujeito não possa haver uma preposição. Eu estou dizendo que o núcleo do sujeito não será preposicionado. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá, vamos analisar a partir disso. Dani, tem casos especiais? Muitos, muitos mesmo, na parte de concordância verbal, tá? Mas vamos partindo desse aqui e agora vocês vão ver que a gente já vai falando de algumas particularidades, tá? A alta dos preços dos combustíveis irritam o povo. O que é que irrita o povo, gente? Tudo isso aqui, ó. Deixa eu pegar um marca-texto que daí a gente vai diferenciando aqui. Olha só, para ficar bonitinho para vocês. Destaca tudo isso aqui para mim, ó. A alta dos preços dos combustíveis. Tudo isso aqui que eu destaquei, gente, é o sujeito. Tudo isso que eu destaquei é o sujeito. Não que tudo isso aqui seja núcleo. Tudo isso é o sujeito. Viu como é um problema falar assim, o verbo concorda com o sujeito. Porra, mas tudo aquilo ali é sujeito. Desculpa, eu falei um palavrão. Tudo aquilo ali é um sujeito, né? A alta dos preços dos combustíveis. Tá, mas eu quero saber o que é núcleo. Então, olha que legal. Combustíveis poderia ser núcleo? Poderia, Dani, porque é substantivo. Sim, mas antes tem dos. Dos é de mais os. É preposição. Então, não pode. Dos preços. Preço também não poderia ser núcleo do sujeito, gente. Por quê? Porque antes dele tem preposição. O que sobrou? A alta. Então, alta é o nosso núcleo do sujeito. E o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Por isso que o correto é a alta dos preços dos combustíveis irrita o povo. E não irrita. E sacanagem que ela está na letra A de Argentina, né? Então, cai fora aqui a letra A. Tranquilo? Letra B, os Estados Unidos fica na América do Norte. Dani, tá certinho, né? Não, gente, tá errado. Por quê? Em função do artigo. Quando apareceu o artigo no nome do país, lembra que o verbo, ele concorda com o artigo. Como o meu artigo está no plural, o verbo vai para o plural. Por isso que é os Estados Unidos ficam na América. Dani, se não tivesse artigo, aí ficaria no singular. Se fosse Estados Unidos fica na América, estaria corretinho. Sério, Dani? Sério.
tá? Então, lembra, tá, gente? Se tiver o os, concorda com o os. Não tendo o os, o verbo fica no singular, tá bom? Então, cai fora aqui, letra B de Brasil. Letra C, minhas costas está doendo. Essa aqui até soa estranho, né? Soa estranho, tá? Por quê, gente? Porque, de fato, tá errado, né? Costas é um substantivo plural, sempre no plural, por isso que o verbo aqui tem que aparecer no plural. Minhas costas estão doendo. Era para ser um tchum e um o aquilo ali, tá? Mas enfim, estão doendo. Ela foi gente, nessa expressãozinha aqui, tá? Uma das que, um dos que, como a gente tem aqui o das no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, ela foi uma das que chegaram a tempo. Dani, por quê? Porque parte do pressuposto que se ela é uma das pessoas que ali estavam, é porque tu tinha mais de uma pessoa, sim ou não? Sim. Então, tu tá falando que ela foi uma daquelas pessoas que chegaram, né? Então, aquelas pessoas é mais de uma pessoa, de fato. Por isso que uma das que aqui chegaram a tempo, tá? E por último, a maioria, né, tá, dos brasileiros gosta de futebol. Aí a alternativa E de Equador, essa está certinha. Só que aqui tem um detalhe, tá? Vou te fazer uma pergunta. Se fosse assim, ó, a maioria dos brasileiros gostam de futebol, estaria correto? Não, né, Dani? Porque se a correta é a maioria dos brasileiros gosta, então o gosta estaria errado. Gente, pior que estaria correto também, tá? Aqui tu tem um caso que tu pode utilizar o singular ou o plural. Por quê, Dani? Porque o nosso sujeito, olha só, quem é que gosta de futebol? Resposta: a maioria dos brasileiros. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, certo? Qual seria o núcleo do sujeito? Até vou trocar a cor aqui para você, tá? Qual seria o núcleo do sujeito? Dani, brasileiros não pode porque tem preposição, então só poderia ser maioria. Perfeito. Maioria é o nosso núcleo do sujeito, tá, pessoal? Só que olha só, a gente tem uma regrinha, uma particularidade das chamadas expressões partitivas. O que é uma expressão partitiva, Dani? É como o próprio nome já diz, é uma expressão que indica uma parte e não um todo. A maioria, boa parte de, grande parte de, minoria dos, e assim vai. Tá, e aí, Dani, o que acontece? Quando o nosso sujeito, tá, for formado por uma expressão partitiva, você tem duas possibilidades de concordância. Primeiro, você concorda com o núcleo do sujeito, que foi o que a gente fez ali no primeiro momento, né? Tá concordando com maioria, núcleo do sujeito, singular, portanto, gosta. Maioria gosta de futebol. Mas eu também posso concordar com aquilo que vem depois da expressão, tá, gente? Maioria, minoria e etc. No caso aqui, seria com brasileiros. Então, eu poderia utilizar o plural. Bah, Dani, mas é uma particularidade isso. Sim, é uma particularidade, tá? Então, por isso que é importante que a gente domine a regra geral de concordância verbal, mas que a gente também saiba, né, os demais casos ali de concordância verbal. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Nos vemos na próxima questão. Não esquece, por favor, de deixar o teu like, teu joinha aí, compartilhar com os amigos, te inscrever no canal, aperta o sininho e nos vemos na próxima. Um beijo, até lá. Tchau!